Olá pessoal, boa noite, aqui é o professor Cleiton Peixer, mais uma vez aqui com vocês no Legale, uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui e fazer parte dessa família Legale, né? E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de pós-graduação aqui, em penal, processo penal, né? E vamos falar da lei de preconceito racial, pessoal, ou seja, a lei do racismo, né? A lei 7.716 de 89, né? Bom, racismo, pessoal, a gente tem que definir como uma coisa muito degradante, né? Condutas que realmente são criminais, né? na nossa sociedade e, portanto, devem ser realmente penalizadas, né? Isso já não vem de hoje, né? Desde lá da época da colonização já tínhamos essa ideia de racismo, né? Quando os colonos aqui chegaram e obrigaram os índios, né, por exemplo, a trabalhar de uma forma escrava, e depois disso os africanos que chegaram aqui para ser escravos e etc., né? E depois, com a abolição, a gente tem uma falsa percepção de liberdade, né, onde os escravos realmente não tinham como se manter e trocavam, né, a sua força de trabalho pelo próprio lugar de se abrigar e se alimentar, né? Então o racismo não é de hoje que vem ocorrendo, e dada a evolução da sociedade, né, essas condutas tão pesadas, né, faz-se necessário a lei para que isso seja coibido. E hoje nós vamos falar dessa lei, então, do racismo, tá bom? Peço a vênia a vocês, porque é uma lei muito extensa e a gente vai ter muita leitura aqui, né? Eu fiz um material bem bacana para vocês, mas realmente a gente precisa ler bastante e ver os exemplos, né? Que teve modificações recentes, falando de homofobia, de transfobia, né? Decisões do STF aí que nós vamos ver passo a passo, tá bem? Pois bem, vamos lá para o nosso material, vamos dar uma olhadinha como ficou tudo isso? Olha só. Pós-penal, lei de preconceito racial, professor Cleiton Peixer, né? Aqui é o meu e-mail, e esse e-mail eu utilizo para que a gente possa dirimir as dúvidas que vocês têm aí, né? Sempre respondo. É claro que não de uma forma imediata, porque nós temos outros compromissos aqui também no Legale, mas assim que possível eu vejo todos eles e respondo, tá bom? Bom, lei de preconceito racial, tá lá, é a lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989, né, e define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, né. O artigo 1º fala: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então percebam aqui que a conduta criminosa, né, é a discriminação, né, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E aqui nós vamos ter bastante coisa para ver à frente, mas eu preciso que vocês entendam nessa forma de procedência nacional. E aqui se fala, como eu vou trazer o exemplo para vocês depois, de um entendimento que fala-se em procedência regional, mas a lei trata de nacional, tá? De acordo com o vocabulário jurídico de Plácido e Silva, 2014, página 1153, racismo é uma forma de desprezo ou discriminação contra pessoas de raça, etnia, cor ou procedência nacional diferente. O tratamento desigual, injusto e muitas vezes violento dado a um grupo de pessoas ocorre em razão da falsa crença de que existem raças superiores a demais, né? Então, como eu disse a vocês, o racismo é uma conduta repugnante onde classes se denominam superiores às outras, né? E isso não deve ocorrer, né? Então, o STF já trouxe uma mudança legislativa aqui, desculpem, não uma mudança legislativa, né? Na verdade, dizem alguns autores que o STF legislou, né, por conta de acrescentar, através de um entendimento jurisprudencial, uma decisão numa ADO, né, as condutas que afringem, né, aquelas que são contra a homofobia e a transfobia na lei de racismo. Então essas condutas contra essas pessoas homossexuais ou transexuais foram enquadradas também na lei do racismo. Vamos dar uma olhadinha lá no material, olha só. STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. Então olha só o julgado plenário. Concluiu nessa quinta-feira, foi no dia 13 de 6 de 2009,
o julgamento das ações que tratam da matéria e decidiu que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas que se enquadram na tipificação da lei do racismo. O plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e transfobia. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO número 26, de relatoria do ministro Sérgio de Mello, e do mandado de injunção 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin, foi concluído na tarde desta quinta-feira. Por maioria, a Corte reconheceu a mora no Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT, né? E aqui está a referência bibliográfica, aí onde foi consultada essa notícia, para que vocês possam verificar o inteiro teor. A Lei 7.716, de 5 de 1 de 1989, pune condutas discriminatórias dirigidas a um determinado grupo ou coletividade, tais como negar ou obstar emprego em empresa privada, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador e impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Percebam que aqui, nessa lei, trata, pessoal, de condutas específicas, né? Então, aqui, quando se falam das condutas discriminatórias, elas têm que ser entendidas, condutas discriminatórias em detrimento, né, de um grupo ou de uma coletividade, perfeito? Então, aqui a gente não está falando em uma conduta dirigida a uma pessoa, mas sim a uma coletividade. E o ponto importante também é que todas as condutas aqui do artigo 3º até o artigo 14º vai tratar de condutas de negar, obstar, né, recusar, impedir. Então esses tipos aqui, né, esses verbos é o que vai levar em consideração a lei até lá no artigo 14º. Depois disso nós vamos ter outro artigo, que é o artigo 20, muito importante também, que vai tratar de outras condutas, onde não fala, né, nessa conduta de oprimir, de obstar a entrada, né, de uma forma discriminatória. Mas isso nós vamos ver um pouco à frente. Olha lá, seguindo então, o crime de racismo é imprescritível e inafiançável, tá? E isso está lá no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Também temos outros artigos aí, como o artigo 4º da Constituição, que trata disso. Sintetizando então, racismo, ato ou conduta que atenta contra a dignidade humana, discriminando determinada parcela da população com relação à raça, etnia, cor e aquelas outras condutas que nós vimos há pouco, né? O racismo afronta a Constituição brasileira violando seus comandos, né? Neste quadro, o diploma constitucional sedimenta como objetivo da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Está no artigo 3º, inciso 4, né? Inclusive de preconceito racial. Então aqui está a base constitucional. Esse crime se encontra regulamentado pelas disposições da Lei 7.716, como eu disse a vocês. Tá? O bem jurídico, né? O bem jurídico tutelado nesse caso, trata-se de direito à dignidade humana, né? E o direito à igualdade, os dois estipulados aí na Constituição Federal. Eu tenho que dar uma adiantada boa nos slides aqui, porque tem muito material para passar para vocês, e se eu não fizer isso, a gente não vai conseguir adequar o tempo, né? Esse material todo vai ficar disponibilizado para vocês, não tenham preocupação com isso, e se precisarem, o e-mail está aí para as dúvidas, perfeito? Então vamos seguindo, olha só. Religião é a crença ou culto praticado por determinado grupo social, ou a manifestação de crença praticada por meio de ensinos, cerimônias ou rituais próprios. Essa é a definição de religião, né? Procedência nacional, como o próprio nome indica, é o lugar de origem da pessoa, ou seja, a nação de onde provém. E aqui, como eu disse a vocês, nós temos
um adendo aí, né, um entendimento para falar jurisprudencial aí, doutrinário, quando se trata de procedência nacional. Tem autor que entende que essa procedência, dado a nossa dimensão continental, né, deve ser encarado de forma regional. Olha só. Cabe aqui uma ressalva, tendo em vista que, embora o termo procedência nacional sugira que o preconceito nesses casos decorre da nacionalidade da vítima, deve-se fazer uma interpretação extensiva do termo, uma vez que o legislador disse menos do que deveria. Isso porque procedência nacional deve abranger também a região de onde provém o ofendido, ainda que no mesmo país do ofensor. Perfeito? Falando em aspectos gerais da lei, importante ressaltar que os crimes nela previstos em regra são de forma livre, ou seja, podem ser cometidos por qualquer meio eligido pelo agente. Admite-se a coautoria e a participação em todos os crimes previstos na lei anti-preconceito e a ação penal será sempre pública e incondicionada. O elemento subjetivo é comum a todos os delitos, sendo este o dolo, que consiste na vontade de discriminar, segregar, mostrar-se superior a outro ser humano. O bem jurídico tutelado pela lei ou aquilo que ela visa proteger é a igualdade, uma vez que é um direito fundamental de todo ser humano, devendo todas as pessoas serem tratadas da mesma forma, haja vista que a Constituição Federal não criou distinções entre as pessoas e que a República Federativa do Brasil tem como objetivo a criação de uma sociedade livre, justa e solidária, além de ter o repúdio ao racismo como princípio. Está ali na Constituição Federal, artigos 3º, inciso 1, 4º, inciso 8 e 5º no caput. Então essa é a base constitucional do repúdio aí ao racismo. Os crimes de preconceito e racismo não são considerados hediondos ou equiparados, de modo que o agente que os praticam poderão ser beneficiados com a progressão de regime nos termos do artigo 112 da LEP. Então aqui, para que vocês anotem, os crimes de preconceito e racismo não são considerados hediondos ou equiparados, perfeito? Seguindo, olha só, entretanto, em razão do dispositivo no artigo 5º, inciso 42, os crimes previstos na lei são imprescritíveis e inafiançáveis, sujeitos à pena de reclusão. Então aqui não teria sentido você ter uma lei que abrandasse o crime de racismo de uma forma mais benéfica para o réu, que não fosse com o crime de reclusão. Por esse motivo, não há qualquer possibilidade de se tolerar leis penais voltadas à punição de atos de discriminação racial, com figuras típicas de contravenção penal ou com delitos apenados tão somente com detenção. Existe a possibilidade de aplicação dos institutos da Lei 9.099, pois nenhuma óbice foi lançada nesse sentido. E aqui eu trago um julgado para vocês, onde representa essa situação. Recurso em habeas corpus, crime de racismo, aceitação do sursi processual, desclassificação, descabimento. Então, olha só. O benefício da suspensão condicional do processo, acordado pelas partes nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, retira dos recorrentes o interesse de agir. Então, aqui diz que é possível a transação penal, lá nos casos da Lei 9.099, condição prescrita para o conhecimento da ação. Precedentes do STF e do STJ, recurso improvido. Então está aí a jurisprudência para vocês. Conforme disposto no artigo 16 da Lei 7.716 de 89, são efeitos da condenação: perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses, e esses efeitos não são automáticos, razão pela qual devem estar expressos e devidamente motivados na sentença condenatória. Então, aqui, com relação ao artigo 16, nós temos que o funcionário público pode perder o cargo ou a função, e também temos que os estabelecimentos particulares não podem sofrer sanção superior aos 3 meses, tá? E isso tem que ser devidamente motivado na sentença, O juiz tem que fazer menção a isso está no artigo 18. Vamos dar uma olhadinha.
No crime de racismo, a ação penal é pública e incondicionada, cabendo sua iniciativa exclusivamente ao Ministério Público. Isso porque nesse crime o que se tem é ofensa, não a uma pessoa determinada, mas a toda uma coletividade discriminando-a. Então percebam que nós vamos ver à frente, com relação à injúria racial, a diferença, né? Mas aqui, ó, não há uma pessoa determinada. Então sempre que se falar de racismo, nós estamos falando em coletividade, ok? Por fim, em relação à competência para julgar os crimes de preconceito e discriminação, esses cumprirão, em regra, a Justiça Comum Estadual. E salvo uma ressalva que eu tenho que fazer aqui para vocês, quando essa competência se der por conta da divulgação na rede internacional de computadores, a competência passa a ser da Justiça Federal, ainda que não tenha sido veiculada ou vista por alguém fora do país. Perfeito? Seguindo, aqui então nós encerramos a primeira parte da aula com esse bloco número 1, né, falando do racismo, e seguimos então para a próxima até daqui a pouco.